Boa noite a todos. Havendo o número legal, conforme a assinatura dos senhores vereadores no livro de presença, invoca a proteção de Deus em nome do povo de Paranapuã, dou por aberto os trabalhos da 62ª sessão ordinária, 13ª legislatura, dia 10 de fevereiro de 2020. Peço ao secretário Donizete que faça a leitura de um trecho bíblico. Peço ao vereador Gilmar de Freitas que faça a leitura de um trecho bíblico. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus que nos proporcionou mais uma noite, mais uma sessão. Em nome do senhor presidente, cumprimentar os nobres edis que compõem a mesa, os munícipes presentes, o doutor presente essa sessão, enfim, todos vocês que vieram acompanhar os trabalhos que vão ser discutidos e votados aqui nessa presente sessão, que é para o bem do nosso município. Em agradecimento a Deus por mais essa sessão e mais essa noite, estarei meditando na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 4. A palavra do Senhor nos relata da seguinte forma: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Solicito ao secretário que promova a leitura da ata da 61ª sessão extraordinária, realizada no dia 27 de janeiro de 2020. Senhor presidente, por questão de ordem, nos termos do parágrafo 5º do artigo 134 do regimento interno desta Casa, solicita a dispensa da leitura da ata da 61ª sessão ordinária, realizada no dia 27 de janeiro de 2020. Está em discussão um pedido do edil Lorivaldo Silvestre. Está em votação o pedido do edil Lorivaldo Silvestre. Quem estiver de acordo permaneça como estão e quem for contrário que se levante. Aprovado por todos os vereadores a ata da sessão extraordinária do dia 27 de janeiro de 2020. Está em discussão a ata da 61ª sessão extraordinária. Está em votação a ata da 61ª sessão extraordinária. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos os vereadores a ata da 61ª sessão extraordinária. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de inscrições encontram-se abertos para o uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente e explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente.
Paranapuã, 6 de fevereiro de 2020. Mensagem. Referente, projeto de lei complementar número 007, de 6 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre atualização do piso salarial municipal do Magistério Público da Educação Básica e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta colenda Câmara o incluso projeto de lei complementar que fixa o piso salarial municipal do Magistério Público da Educação Básica e da outras providências. O piso salarial profissional nacional do Magistério Público constitui um valor referencial que o gestor público deve utilizar como limite mínimo para definir o valor do vencimento inicial da carreira do Magistério da Educação Básica. Nesse sentido, o projeto de lei será submetido à apreciação desta Casa de Leis. Visa dar cumprimento à política salarial imposta pelo governo federal, de que se trata a Lei Federal 11.738 de 2008, devendo o município adequar o vencimento padrão aos profissionais do Magistério Público Municipal do piso salarial nacional do Magistério Público da Educação Básica. Registre-se que, por profissional do Magistério Público da Educação Básica, entende-se que aquele que desempenha a atividade de decência ou de suporte pedagógico exercida no âmbito das unidades escolares da educação básica, em suas diversas etapas e modalidades. Desta feita, a presente propositura, com o escopo de assegurar que o vencimento padrão dos profissionais da educação básica, integrantes do Magistério Público Municipal, não seja inferior ao piso salarial profissional nacional, valorizando os profissionais da educação. Vale notar que o presente projeto se aplica somente aos professores que possuem salário de base inferior ao piso nacional. Diante do exposto, a se tratando do projeto de lei complementar de suma importância do município e sua manifesta legalidade, solicitamos seja o mesmo apreciado em regime de urgência, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 38 da Lei Orgânica do Município. Paranapuã, 6 de fevereiro de 2020. Sérgio Antônio Polarini, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Hélio Kiyoshimazu, presidente da Câmara Municipal. Projeto de lei complementar número 007, de 6 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre atualização do piso salarial municipal do Magistério Público, da Educação Básica e da outras providências. Sérgio Antônio Polarini, prefeito municipal de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Por força do artigo 5º da Lei Federal número 11.738, de 2008, fica assegurado aos professores do Magistério Público Municipal, cujo vencimento padrão, no exercício 2020, seja inferior ao valor do piso salarial nacional do Magistério Público da Educação Básica e adequação da respectiva remuneração àquele piso, equivalente ao valor mensal abaixo, discriminado de conformidade com a respectiva jornada de trabalho. Jornada de trabalho básica, 25 horas semanais. Valor mensal do piso, R$ 1.803,84. Jornada de trabalho intermediária, 30 horas semanais. Valor mensal do piso, R$ 2.154,49. Jornada de trabalho integral, 40 horas semanal. Valor mensal do piso, R$ 2.886,15. Parágrafo 1º. Por profissional do Magistério Público da Educação Básica, entende-se que aquele que desempenha atividade de docência ou de suporte pedagógico exercida do âmbito das unidades escolares da educação básica e suas diversas etapas e modalidades. Parágrafo 2º. Caberá ao setor dos recursos humanos a verificação mensal da remuneração do servidor, visando cumprir o disposto ao caput desse artigo, aplicando ao vencimento padrão o piso competente, o que servirá de base de cálculo para eventual vantagem pecuniária que o servidor faz jus. Artigo 2º. Adequação ao piso
salarial nacional não representa reajuste salarial e não produz efeito sobre as demais faixas de vencimento do Magistério Público Municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotação próprias consignadas no orçamento vigente, suplementado se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Paranapuã, 6 de fevereiro de 2020. Sérgio Antônio Polarino, prefeito municipal. Parecer jurídico ao projeto de lei complementar, número 007 de 2020. De autoria do chefe do Executivo, o projeto tem como objetivo dispor sobre a atualização do piso salarial do Magistério Público Educação Básica. É o relatório. Em primeiro lugar, cumprimos enfrentar os problemas atinentes à tramitação de projeto às vésperas de período vedado pela legislação eleitoral. Tendo-se em vista o calendário eleitoral, que torna como base a Lei Federal 9.504 de 97, a partir do 10 de 4 de 2020, não é mais permitida a revisão da remuneração de servidores públicos, que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo. Assim, tal propositura deve ser analisada e votada até a citada data limite. Sob pena de suspensão de aumento e aplicação de penalidades prevista na Lei 9.504 de 97 ao gestor público. Trata-se de um projeto cuja iniciativa é privativa do chefe do Executivo. O teor do artigo 35, inciso 5º, de nossa lei orgânica, bem como está enquadrada como matéria de interesse local, podendo então o município legislar nos modos do artigo 30 da Constituição Federal. A Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal número 9.394 de 96, acolheu a valorização do profissional da educação escolar como um de seus princípios. No artigo 3, em seu artigo 67, estabelece que os sistemas de ensino deverão promover a mencionada valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive, nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do Magistério Público. Nesta linha, a Lei Federal 11.738 de 2008 estabeleceu o piso nacional do magistério, cabendo ao município acompanhá-lo, fazendo as atualizações necessárias, tal qual o propõe o projeto de lei em discussão. Quanto ao impacto financeiro da instituição desse novo valor do piso salarial dos professores, deve o projeto estar instruído como documentos exigidos no artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a estimativa de impacto orçamentário financeiros, declaração do ordenador da despesa, de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira. A lei orçamentária anual é com o plano plurianual, é com a lei de diretrizes orçamentárias e a demonstração da origem dos recursos para o custeio. Contudo, tais peças não acompanham o projeto, ficando assim sob a responsabilidade do autor da propositura, estar devidamente adequado aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Do exposto, opino que o projeto de lei em exame está em plena consonância com a legislação pertinente à matéria, sem vício aparente de inconstitucionalidade e ilegalidade, restando aos nobres edis analisar o mérito da questão, ressaltando
que as comissões também não estão vinculadas à presente opinião técnica. É o parecer Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, 10 de fevereiro de 2020. Alessandro Rodrigo Teodoro, assessor da consultoria jurídica. Por questão de ordem, senhor presidente, nos termos do artigo 66 do regimento interno desta casa, solicito a dispensa dos pareceres do projeto de lei complementar número 7/2020, de autoria do Executivo Municipal, e que o mesmo seja discutido e votado na presente sessão, levando em consideração a necessidade de se fixar o piso salarial municipal do Magistério da Educação Básica e da outras providências. Está em discussão o pedido da Edil Maria de Lourdes Galbeiro. Está em votação o pedido da vereadora Maria de Lourdes Galbeiro. Quem estiver de acordo, permaneça como estão, e quem for contrário, que se levante. O projeto de lei complementar número 007, de 6 de fevereiro de 2020, voltará na ordem do dia para ser discutido e votado. Paranapuã, São Paulo, 30 de janeiro de 2020. Mensagem. Referente ao projeto de lei complementar número 006, de 30 de janeiro de 2020. Emenda. Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para complementação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, em obediência à Lei Federal número 13.708, de 14/8/2018, que alterou a Lei 11.350, de 5/10/2006, e da outras providências. Senhores vereadores, com o presente, tenho elevada honra de encaminhar para apreciação da outra Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei complementar que dispõe sobre a autorização do Poder Executivo para a complementação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, em atendimento à Lei Federal número 11.708, de 14/8/2018, que alterou a Lei 11.350, do 5/10/2006, com a complementação. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias passarão a terem vencimento à base de R$ 1.400. Vale notar que a obrigatoriedade o município deve adequar aos ditames da lei federal. Dessa forma, contando com a especial atenção dos nobres edis, renovamos os protestos de alta estima e consideração. Sérgio Antônio Polarini, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Hélio Kioshimaz, presidente da Câmara Municipal. Projeto de lei complementar número 006, de 30 de janeiro de 2020. Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para a complementação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, em obediência à Lei Federal número 13.708, de 14/8/2018, que alterou a Lei 11.350, de 5/10/2006, e da outras providências. Sérgio Antônio Polarini, prefeito municipal de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a complementar mensalmente o piso salarial dos cargos dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias do município de Paranapuã, de modo a receberem o piso salarial ditado pela Lei Federal número 13.708, de 14/8/2018,
que alterou a Lei 11.350, de 5 de 10 de 2006. Artigo 2º. As despesas de que tratam esta lei serão cobertas por dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento, suplementadas se necessários. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada disposições em contrário. Paranapuã, 30 de janeiro de 2020. Sérgio Antônio Polarini, prefeito municipal. Parecer jurídico. Ao projeto de lei complementar número 006 de 2020, de autoria do chefe do Executivo, o projeto tem como objetivo dispor sobre a atualização do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. É o relatório. Em primeiro lugar, cumpre-nos enfrentar o problema antinente à tramitação do projeto às vésperas do período vedado pela legislação eleitoral, tendo em vista o calendário eleitoral que torna como base a Lei Federal 9.504/97, a partir de 10/4/2020. Não é mais permitido a revisão da remuneração de servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo. Assim, a propositura deve ser analisada e votada até a citada data, limite sob pena de suspensão do aumento e aplicação da penalidade previstas na Lei 9.504/97 ao gestor público. Trata-se de um projeto cuja iniciativa é privativa do chefe do Executivo. O teor do artigo 35, inciso 5º, de nossa lei orgânica, bem como está enquadrada como matéria de interesse local, podendo, então, o município legislar aos modos do artigo 30 da Constituição Federal. Nessa linha, a Lei Federal 13.708/2018 estabeleceu o piso nacional das citadas categorias, cabendo ao município acompanhá-la, fazendo a atualização necessária, visto que a categoria profissional em questão é regida pela legislação federal, que impõe adequações pelas entes federados, em atenção ao princípio da hierarquia das leis, tal qual propõe no projeto de lei em discussão. Quanto ao impacto financeiro da instituição desse novo valor do piso salarial dos profissionais da mencionada categoria de agentes de saúde e de endemias, deve o projeto estar instruído como documentos exigidos nos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a estimativa de impacto orçamentário financeiro, declaração do ordenador das despesas de que o aumento tem adequação orçamentária financeira, como lei orçamentária anual e com os planos plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. É a demonstração da origem dos recursos para o custeio. Contudo, tais peças não acompanham o projeto, ficando assim sob responsabilidade do autor da propositura, estar devidamente adequado aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Do exposto, opino que o projeto de lei em exame está em plena consonância com a legislação pertinente à matéria, sem vício aparente de inconstitucionalidade e ilegalidade, restando aos nobres edis analisar o mérito da questão, ressaltando que as comissões também não estão vinculadas à presente opinião técnica e jurídica. É o parecer Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, 10 de fevereiro. Alessandro Rodrigo Teodoro, assessor de consultoria jurídica. Senhor presidente, nos termos do artigo 66 do regimento interno desta casa, por questão de ordem, eu peço a dispensa dos pareceres do projeto de lei complementar de número 6 de 2020, da autoria do Executivo Municipal, que o mesmo seja discutido e votado nessa presente sessão, por ser de matéria e tem o objetivo de autorizar
para que a administração possa complementar o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. Está em discussão o pedido do vereador Lorivaldo Silvestre. Está em votação o pedido do vereador Lorivaldo Silvestre. Quem estiver de acordo, permaneça como estão, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos o pedido do vereador Lorivaldo Silvestre. O projeto de lei complementar número 006, de 30 de janeiro de 2020, voltará na ordem do dia para ser discutido e votado. Paranapuã, São Paulo, 6 de fevereiro de 2020. Mensagem. Referente ao projeto de lei número 011, de 6 de fevereiro de 2020. Emenda. Dispõe sobre alteração do parágrafo 1º do artigo 3 e do artigo 7º da Lei Municipal número 1511, de 26 de março de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, submeto a apreciação dessa egrégia Casa Legislativa o incluso projeto de lei que dispõe sobre alteração dos parágrafos 1º e 3º do artigo 3º e do artigo 7º da Lei Municipal número 1511, de 26 de março de 2019. A matéria proposta justifica, pois, o programa Frente de Trabalho Municipal para o Auxílio do Desemprego, que encerra-se nesta data de 13 de fevereiro de 2020, possui como premissa objetivo dar ocupação, renda e qualificação profissional aos desempregados do município de Paranapuã. A nossa cidade vive uma realidade de altos índices de desemprego e necessidade de se diversificar a mão de obra, o que, de consequência, vem promovendo o crescimento das questões sociais que se abatem à vida do trabalhador, sendo certo que a política pública de combate ao desemprego, inserida no referido projeto de lei, irá mitigar os efeitos dessa drástica realidade. Ressalto que o mencionado projeto de lei tem como característica a prestação de serviço ao trabalhador desempregado de forma assistencial, emergencial, aliada à requalificação da mão de obra local, através de atividades continuadas que proporcionarão ao trabalhador desemprego, experiência e práticas através do fortalecimento do vínculo comunitário, bem como reflexão do mundo contemporâneo, com especial a ênfase sobre os aspectos da educação, da geração de renda e trabalho. Segue o ofício especial à frente do setor de assistência social, explanando as necessidades da pleiteada prorrogação. Assim sendo, o presente projeto de lei, calçado no preceito constitucional do artigo 6º, que assegura ao direito ao trabalho e também aos princípios de ordem econômica, estampado no artigo 170 da Constituição Federal, revela-se como uma importante política pública de combate à pobreza, de combate às questões sociais que atingem o trabalhador desempregado e sua família, bem como movimentará a economia local através da movimentação de renda. São pelos motivos expostos que eu peço aos nobres vereadores o apoio e a aprovação do presente projeto de lei. Sérgio Antônio Polarini, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Hélio Kishimazu, presidente da Câmara Municipal. Ofício especial. Excelentíssimo senhor, cumpre-me a oportunidade de saudar a Vossa Excelência, ao mesmo tempo solicitar a prorrogação do programa Frente de Trabalho Municipal para auxilia ao desemprego, diante que a política de assistência social assume o papel preventivo em nível de atenção básica, além daquela dirigida para situações de média e alta complexidade, quando o risco ou violação dos direitos já ocorreu. Sendo assim, o modo como a família é incorporada à política pública reflete na organização dos serviços e na
proposição e organização do trabalho, como famílias no cotidiano dos serviços, dos programas e projetos. Diante do exposto, ações sistemáticas, planejadas e contínuas incorpora a discussão da preventiva dessas situações de promoção de bem-estar de qualidade de vida, visando atingir o trabalho do estado de sofrimento, inclusão, vulnerabilidade, discriminação, entre outros. O programa Frente de Trabalho Municipal para o Auxílio no Desemprego busca superar e ampliar as visões da pobreza, restrita, ausência ou precariedade de renda, e os atendimentos parcializados, segmentados e isolados, dirigindo-se à família às necessidades apontadas para autonomia, bem-estar e protagonismo das famílias em situação de pobreza, extrema pobreza no município, tornando assim o programa efetivo, satisfatório no âmbito municipal, tornando-se uma política pública essencial para o setor social. Assim sendo, o programa Frente de Trabalho Municipal para o Auxílio ao Desempregado necessita ser prorrogado, pelo menos por igual período, em que ainda há muito caminho a percorrer no combate à pobreza e desemprego, sendo o programa em questão um meio eficaz que apresenta resultados de imediato. Sem mais, para o momento, esperando receber atenção especial, reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Vanessa de Aguiar Paixão, coordenadora do CRAS. Ao excelentíssimo senhor Sérgio Antônio Polarini. Projeto de lei número 011, de 6 de fevereiro de 2020, dispõe sobre a alteração dos parágrafos 1º e 3º do artigo 3º e do artigo 7º da Lei Municipal número 1511, de 26 de março de 2019. Sérgio Antônio Polarini, prefeito municipal de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Parágrafo 1º e 3º do artigo 3º da Lei Municipal número 1511, de 26 de março de 2019, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Parágrafo 1º. A jornada de atividade será de 8 horas por 5 dias por semana, sendo 2 dias do mês destinado a curso ou qualificação profissional, que será fornecido por instituições conveniadas ou contratadas, ou por servidores capacitados, com no mínimo 80 horas de curso ou capacitações. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Os benefícios de que se trata o caput serão concedidos até 31 de dezembro de 2020, prorrogável por mais 6 meses, desde que justificado pelo setor competente, situação de grave condições financeiras e dependência do programa para a manutenção de menores no núcleo familiar do beneficiário. Artigo 2º. O artigo 7º da Lei Municipal 1511, de 26 de março de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Para atender às despesas resultantes da aplicação dessa lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 207.800 para custear a despesa do referido programa no exercício 2020. Para o exercício posterior, será consignada a dotação no orçamento futuro. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Paranapuã, 6 de fevereiro de 2020. Sérgio Antônio Polarini, prefeito municipal. Lei número 1511...
Emenda modificativa número 01 de 2020 ao projeto de lei número 11 de 2020, que dispõe sobre alteração no parágrafo 1º e 3º do artigo 3º e do artigo 7º da Lei Municipal número 1511 de 26 de março de 2020. Artigo 1º. O parágrafo 3º do artigo 3º, constante do artigo 1º do projeto de lei número 11 de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 3º. Os benefícios de que se trata o caput serão concedidos até 31 de dezembro de 2020, desde que justificado pelo setor competente, situação de grave condições financeiras e dependência do programa para a manutenção de menores no núcleo familiar do beneficiário. Artigo 2º. Esta emenda entrará em vigor na data de sua aprovação. Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Paranapuã, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernandes Soares, no dia 10 de fevereiro de 2020. Os vereadores Antônio Vicente Nascimento, Hélio Quilchimazo, Maria de Lourdes Pereira Galbeiro, Sérgio Fernandes da Costa, Valdeci Pinheiro de Azevedo, Gilmar de Freitas, Lorival Silvestre de Oliveira, Maria José Aparecida Capelli Martim e Tiago Martinez Gentini Figo. Parecer jurídico ao projeto de lei número 011 de 2020. De autoria do chefe do Executivo, o projeto tem como objetivo dispor sobre alteração do parágrafo 1º e 3º do artigo 3º e 7º da Lei Municipal número 1511 de 2019, no tocante ao programa Frente de Trabalho Municipal. É o relatório. Trata-se de um projeto cuja iniciativa é privativa do chefe do Executivo, a teor do artigo 35 do inciso 5º de nossa lei orgânica, bem como está enquadrada como matéria de interesse local, podendo, então, o município legislar nos moldes do artigo 30 do inciso 1º da Constituição Federal. No direito público, toda contratação é considerada exceção, pois a regra consiste no provimento através da aprovação em concurso público ou nomeação de cargos de direção, chefia ou assessoramento. Porém, a contratação por tempo determinado não é proibida, desde que atendidos aos requisitos previstos no inciso 2º e 9º do artigo 37 da Constituição Federal. A regra contida na Constituição Federal e estadual permite a contratação temporária de excepcional interesse público, desde que os critérios estejam estabelecidos por lei. Feito isso, tais contratação devem ser transitórias e esporádicas. Caso contrário, estaríamos na contramão da regra do concurso público. Assim muito, embora exista uma lei vigente que trata sobre o assunto, sem qualquer alegação de vício, de inconstitucionalidade ou ilegalidade, acompanho tal entendimento, mas como ressalvas quanto à prorrogação do prazo de vigência de tal programa para período superior a 2 anos, visto que se tornaria perene, ao invés de um programa transitório, para atender à necessidade emergencial e extraordinária. Pelo exposto, opino que não existe óbice para a tramitação do projeto de lei em exame, não vislumbrando o vício aparente de inconstitucionalidade e ilegalidade, exceto quanto à contratação de prorrogação de prazo superior a 2 anos, restando aos nobres edis analisar o mérito da questão, ressaltando ainda que as comissões também não estão vinculadas à presente opinião técnica e jurídica. É o parecer Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, 10 de fevereiro de 2020. Alessandro Rodrigo Teodoro, assessor consultoria jurídica.
Senhor presidente, não há mais matéria para o expediente. Senhor presidente, por questão de ordem, nos termos do regimento interno desta casa, no artigo 66, eu peço dispensa para o projeto de lei de número 11 de 2020, de autoria do Executivo, e também da emenda modificativa de número 1 de 2020, e é o projeto que é supracitado para que ambos sejam discutidos e votados na presente sessão, vez tratar de matéria de prorrogação de prazo de programa de frente de trabalho municipal para o auxílio do desempregado, vez que o prazo atual se expira em 13/2/2020. Uma votação. Está em votação o pedido do vereador Lorivaldo Silvestre. Desculpa, está em discussão o pedido do vereador Lorivaldo Silvestre. Está em votação o pedido do vereador Lorivaldo Silvestre. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. O projeto de lei número 011, de 6 de fevereiro de 2020, e a emenda voltará na ordem do dia para ser discutida e votada. Senhor presidente, não há mais matéria para a ordem do dia. Comunico, senhores vereadores, que vamos passar para o pequeno expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar sobre as matérias lidas no expediente e não serão permitidas à parte. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público a seu critério, podendo conceder a parte. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passaremos a ordem do dia, solicitando ao secretário que faça a leitura das matérias que estarão na pauta dos trabalhos para discussão e votação. Mensagem. Referente. Projeto de lei complementar número 006, de 30 de janeiro de 2020, emenda. Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para a complementação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias em obediência à Lei Federal número 13.708, de 14/8/2018, que alterou a Lei 11.350, de 5/10/2006, e da outras providências. Senhor presidente, esse projeto já foi lido nessa sessão. Está em discussão o projeto de lei complementar número 006, de 30 de janeiro de 2020, que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para a complementação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, em obediência à Lei Federal número 13.708, de 14/8/2018, que alterou a Lei número 11.350, de 5/10/2006, e da outras providências. Com a palavra, o vereador Lorivaldo Silvestre. Senhor presidente, boa noite. Senhores edis, boa noite. A população presente, as servidoras que está fazendo presente nessa sessão hoje. Queria falar o seguinte: elas estão correndo atrás dessa diferença salarial desde 2018, senhor presidente. E agora, no último ano e ano eleitoral, que ele foi conceder esse repasse para elas. Foi uma luta, eu já presenciei, elas já falaram comigo, já falaram com o Tiago, com o vereador Tiago, e agora que ele conseguiu, mandou para nós aqui. E outro sim, todo ano vem R$ 1.250 para cada uma, para ser comprado em materiais para a sala delas, para ser comprado em IPI, proteção a elas, e isso não está sendo feito.
que a sala lá, eu tive lá uns 2 meses atrás, 3 meses, cadeira velha, mesa velha, tudo o que eles usam num setor, vai comprar novo daquele setor, passa para elas. Então, teria que ver o senhor secretário de saúde, da saúde lá, que provavelmente deve estar vendo pela internet, e os responsáveis, porque se esse dinheiro vem, aonde está sendo gasto, será? Será que está sendo gasto que setor? Porque vem para ser gasto com a agente de endemias, e esse é outro, qual que é o outro que está? Agente comunitário. Agente comunitário e agente de endemias, vem para ser gasto com esse pessoal, e esse dinheiro, eu fiz uma continha simples aqui, 7 pessoas dá 8.750, dá para comprar mesas novas, dá para comprar cadeira nova, dá para comprar os IPIs, dá para valorizar bem os funcionários, e pelo jeito que eu vi lá, não está sendo não. Então, eu sou a favor do projeto sim, que demorou demais, e não sei por que cargas d'água que até quando saiu essa lei não foi feito, mas graças a Deus está aí, e sou a favor. Muito obrigado. Continua em discussão. Está em votação o projeto de lei complementar número 006, de 30 de janeiro de 2020. Quem for favorável, permaneça como estão, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores, o projeto de lei complementar número 006, de 30 de janeiro de 2020. Mensagem. Referente ao projeto de lei complementar número 007, 6 de fevereiro de 2020. Ementa. Dispõe sobre a atualização do piso salarial do Magistério Público da Educação Básica e da outras providências. Senhor presidente, esse projeto já foi lido nessa sessão. Está em discussão um projeto de lei complementar número 007, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre atualização do piso salarial municipal do Magistério Público, da Educação Básica e da outras providências. Está em votação um projeto de lei complementar número 007, de 6 de fevereiro de 2020. Quem estiver de acordo, permaneça como estão, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores, o projeto de lei complementar número 007, de 6 de fevereiro de 2020. Emenda modificativa número 01/2020 ao projeto de lei número 11/2020, que dispõe sobre a alteração parágrafo 1º e 3º do artigo 3º e do artigo 7º da Lei Municipal 1511, de 26 de março de 2020. Desliga aí. Senhor presidente, essa emenda já foi lida nessa sessão. Está em discussão a emenda modificativa número 01/2020 ao projeto de lei número 011/2020, que dispõe sobre a alteração dos parágrafos 1º e 3º do artigo 3º e do artigo 7º da Lei Municipal número 1511, de 26 de março de 2020. Só vou comentar rapidinho. Boa noite a todos, os vereadores, ao jurídico da Câmara e população presente. E principalmente os agentes comunitários, né? É muito bom saber que tem funcionário acompanhando a sessão. Essa emenda modificativa 01/2020 foram assinados por todos. O senhor prefeito enviou um projeto pedindo a prorrogação da frente de trabalho. Ele pediu uma prorrogação até o final do ano e mais 6 meses, né? Então, nada mais justo. Eu sei que esse pessoal está fazendo uma diferença dentro da cidade, né? Acho que a cidade está mais limpa. Em alguns setores que
o pessoal da frente de trabalho atua, também está ajudando. Então, nada mais justo. Só que tem um porém. Nós não temos que cuidar de um outro mandato, nós somos eleitos para cuidar desse mandato. Então, essa emenda simplesmente é para tirar os 6 meses que ele está pedindo para o próximo mandato. O próximo mandato, se ele ganhar, ele vai ser o próximo prefeito, mas nós, vereadores, né, um vai disputar mesmo, outro não vão. Então, cabe a nós cuidar do nosso mandato, desse mandato. O outro mandato cuida aqueles que chegarem, né? Então, nada mais justo. Sou favorável, mesmo não votando, sou favorável a essa emenda 01/2020. Está em votação a emenda modificativa número 01/2020 ao projeto de lei número 11/2020, que dispõe sobre a alteração dos parágrafos 1º e 3º do artigo 3º e do artigo 7º da Lei Complementar número 1511, de 26 de março de 2020. Quem for favorável à emenda modificativa, permaneça como estão, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos a emenda modificativa número 01/2020. Projeto de lei número 011, de 6 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre a alteração do parágrafo 1º e 3º do artigo 3º e do artigo 7º da Lei Municipal, número 1511, de 26 de março de 2019. Senhor presidente, esse projeto já foi lido nessa sessão. Está em discussão o projeto de lei número 011, de 6 de fevereiro de 2020. Está em votação o projeto de lei número 011, de 6 de fevereiro de 2020. Quem for favorável, permaneça como estão, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 011, de 6 de fevereiro de 2020. Senhor presidente, não há mais matérias para a ordem do dia. Comunico aos senhores vereadores que está encerrada a ordem do dia, onde passamos as explicações pessoais, sendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para as suas conclusões finais e não são permitidas à parte. Da manhã de amanhã. Muito embora os senhores vereadores já convocados, apenas para efeitos de publicação, divulgação. Senhores vereadores, é do conhecimento de todos da sessão extraordinária de amanhã, né, onde vai ser lido os projetos de lei complementar número 12, 013, 014, 015 e 016, que terá início às 13 horas de amanhã. Então, todos estão convocados nessa sessão extraordinária. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Parnapuã, a ser realizada no dia 24 de fevereiro de 2020. Agradeço a Deus pela proteção e orientação que nos deu. Agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram nos trabalhos. Agradeço também às pessoas que compareceram à Câmara e nos honraram com as suas presenças. Boa noite a todos.